Olá galera, mais um vídeo tutorial gratuito de pintura digital e nesse vídeo eu vou explicar uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos de pintura digital quando a gente vai fazer estudos de cenário, né? Então eu escolhi essa imagem aqui para a gente usar de referência e vou tentar fazer uma pintura, reproduzir ela aqui do lado. Então é uma técnica de são algumas técnicas de pintura. No caso aqui a gente vai fazer só um estudo mesmo. Esse tipo de estudo que a gente faz com fotografia não dá para considerar, pelo menos eu não imagino, como uma ilustração, né? É só um estudo mesmo para quando a gente for fazer uma ilustração que tenha um cenário, algo parecido com isso aqui, por exemplo, a gente já tem na memória mais ou menos ali como que funciona. Então isso aqui é uma das técnicas que eu passo no meu curso online de pintura digital. Se você quiser conhecer mais sobre os cursos online, ou ver também tem outros vídeos gratuitos que eu coloco aqui, é só vir aqui no site rainerpetercursos.com.br. Então, beleza, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, deixar a imagem aqui do lado. Eu acho interessante no começo, tanto quando a gente vai fazer uma ilustração, tanto quando a gente vai fazer um estudo, deixar as imagens pequenas, né? Porque no computador às vezes a gente não tem tanta noção da dimensão das coisas e a gente pode dar um zoom e se perder ali na coisa. Então vou começar aqui com a imagem pequena, né? Vou criar uma camada nova aqui, vou pegar um pincel aqui para eu fazer como se fossem as marcações aqui, né? Um esboço do cenário que está ali. Então vou marcar aqui mais ou menos as linhas do horizonte, né? Eu peguei aqui uma imagem de referência à fotografia bem simples. Aliás, deixa eu mostrar aqui também, né? Dar os créditos aqui para o fotógrafo. Eu peguei essa imagem aqui no DeviantArt. Então é essa aqui, ó, do Decatheon com th.deviantart.com. Foi a pessoa, o fotógrafo, né, que tirou essa foto. Então não fui eu. Então vamos lá. Vou marcar aqui algumas linhas, né, que são as linhas que estão ali no horizonte, mais ou menos os planos que tem, né, tem aquelas cadeias de montanhas lá no fundo. Só vou marcar aqui bem rápido, sem detalhe nenhum. Aí essa imagem, ela tá bem separada os planos, né? A gente dá pra ver que lá no fundo tá tudo bem claro e vai escurecendo aos poucos até chegar aqui nesse primeiro plano onde tá tudo bem preto. Então ela é uma imagem boa para mostrar esse esquema que a gente vai fazer aqui hoje. Coisa bem simples mesmo, porque senão o vídeo vai durar muito tempo, né? E as videoaulas mais complexas mesmo eu deixo para os alunos do curso online. E lá, além das aulas, também de vez em quando eu estou gravando alguns vídeos extras para ir complementando e atualizando o conteúdo dos cursos. Ó, então eu separei aqui mais ou menos os planos. Vou vir aqui criar uma outra camada embaixo dessa. Essa camada que eu fiz ali era só para esboço mesmo. Vou começar com as cores. Então eu vou achar aqui uma coisa interessante também para fazer esses estudos de fotografias é não usar o conta-gotas na referência, porque senão acaba que a questão da cor ali você aprende pouco. Então vamos tentar achar aqui uma cor mais próxima possível daquilo lá, né? Eu jogo aqui essa linha que eu fiz aqui dos bolsos tinha uma cor. Deixa eu tirar a cor dela aqui. Ó, joga aqui um tom e vou tentando misturar as cores aqui até chegar em algo parecido com aquilo lá. Então já vi que eu preciso de um tom mais azulado. Um azul ali entre o verde e o azul, bem pouco saturado. Vou deixar isso aqui. Eu vou vir aqui com o amarelo, com o pincel no modo screen. E vou ver se dá para eu chegar em um resultado mais parecido com aquilo lá. Talvez um pouco mais saturado. Aqui no caso eu estou pensando só no céu mesmo. Ó, ali para cima um pouco mais claro. Esse amarelo aqui embaixo, vai chegando aqui embaixo, vai ficando bem mais saturado mesmo, né? Vou usar até aqui um pouquinho no modo normal mesmo. Eu vim para esse modo saturation, deixa eu fazer um teste com a cor bem saturada para ver se aumenta a saturação dessa luz aqui no horizonte. Beleza.
Já tenho aqui mais ou menos a cor do céu. E agora eu vou pegar aqui um pincel sem textura, né, para eu fazer essa nuvem. Vim aqui, deixa eu ver, testar no modo screen. Já com a cor que eu estava aqui mesmo, ó, pego aqui o conta-gotas, venho com o pincel no modo screen, deixa eu ver se funciona. Não, talvez um tom um pouco mais saturado. O modo screen é bom usar uma cor um pouco mais saturada e tal, porque ele clareia muito, vai muito pro lado do branco. Aí às vezes a cor que a gente quer chegar não dá, porque vai ficar muito branco. Essas nuvens aqui é bem simples mesmo, né? Então tá, já tem ali uma simulação. Deixa eu usar aqui um pouco de Blender nessa nuvem de cima. Ela ficou muito marcada em alguns lugares aqui. Já temos aqui mais ou menos a cor do céu. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui com o laço simples ali, né? E vou vir fazendo a seleção, marcando a silhueta ali, né, das montanhas. Aqui eu acho que já é interessante deixar a imagem um pouco maior para a gente ver melhor a referência e ver melhor também o que a gente já está pintando ali. Já definiu aqui mais ou menos o céu, né? Então, se eu começasse já com a imagem muito grande no céu, talvez eu, por exemplo, eu me perder naquelas nuvens ali. Como a gente fez com a imagem pequena e com o pincel maior, fica bem mais rápido, mais fácil isso. Então, eu selecionei aqui o que vai vir a ser essa montanha. Eu vou criar uma camada nova aqui só por segurança, para eu colocar uma cor e depois, quando eu ver que funciona, eu vou juntando as camadas. Não gosto de trabalhar com muitas camadas, não. Eu vou achar aqui mais ou menos o que seria o tom da montanha lá do fundo. Eu vou achar aqui, eu acho mais fácil achar o tom menos saturado, que depois eu vou aumentando a saturação nas pinceladas, né? Ó, então achei aqui o tom menos saturado. Ó, ficou muito recortado, né? Porque eu fiz o laço ainda com um zoom muito pequeno. Então vou aumentar o zoom aqui. E vou vir consertando aqui essa seleção. Tentando deixar um pouco mais com a aparência da montanha. Sem essas pontas aqui que ficou, né? Que fica meio estranho. Eu não estou tentando seguir exatamente igual tá lá não. O objetivo aqui é a gente estudar a paisagem, né? Fazer esse estudo de paisagem. Então tem que ficar convincente, não necessariamente idêntico à referência. Aqui, beleza, eu acho que agora já está interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu variar um pouco mais, né? Tá tudo numa linha variando bem pouco. Deixa eu fazer aqui, pelo menos na referência lá a gente vê que tem quase que um vale assim, né? Ó, seleciono aqui e deleto. Agora eu vou vir tirando algumas dessas áreas que eu marquei. Aqui. Aqui eu vou aumentar um pouco também, que ficou um buraquinho ali meio estranho nas montanhas. Vou apagar aqui. Pronto, já tem aqui uma silhueta das montanhas, né? Eu vou bloquear aqui a camada para a cor que eu usar não vazar fora do que já tem aqui. Então ali a gente nessas montanhas lá do horizonte, a gente ainda consegue perceber algumas variações tonais, assim, ó, se eu dar um zoom aqui, dá para perceber que ainda tem ali, não sei se é uma neve ou se é só iluminação mesmo. Então já tem um pouco disso ali. Então vou tentar colocar um pouco aqui também.
Vou vir aqui selecionando. Dá pra ver na referência que esse tom mais claro ele está do lado esquerdo sempre, né? Então vou tentar fazer isso aqui também. Criar aquela texturinha que tem lá, mais ou menos aqui também no laço. É importante quando a gente vai fazendo esses estudos e analisando, igual eu falei, dá para perceber que está do lado esquerdo esse tom mais claro, né? E analisando o porquê de cada coisa na fotografia, né? Porque aí a gente vai, além de encontrar aqui uma possibilidade de técnica para fazer uma ilustração parecida, a gente vai entendendo a lógica da coisa ali também, do que está acontecendo, para quando for fazer uma ilustração para valer, a gente lembrar mesmo disso, entender como é que funciona. Acho que o mais importante desses exercícios com fotografia é a gente entender o comportamento ali da iluminação, da textura e tal, para quando a gente for fazer uma coisa diferente disso mesmo, a gente ainda é baseado na lógica que a gente encontrou aqui, fazer algo convincente, né? Ó, fiz uma seleção ali, vou dar uma clareada aqui, ó. Eu escondi a seleção no Ctrl H, mas ainda está selecionado. E aqui no Ctrl U a gente vem para esse Hue Saturation. Dá para ter um controle. Então vou deixar um pouquinho mais claro só para sugerir ali. Beleza. A gente vê na referência aqui o lado de cá, lado direito, né, onde que o sol está se pondo ali, ou nascendo, não sei. Imagina até que seja nascendo. O céu está bem claro aqui em cima. Talvez fosse um pôr do sol, já estava escurecendo mais. Então do lado direito aqui está mais saturado, né? Então vou vir aqui com esse pincel mais estilo aerógrafo aqui, vou vir com um tom bem saturado. Primeiro vou fazer esse teste aqui no modo screen, dar uma clareada de leve para cá, lembrando que a camada está bloqueada ali, então não estou pintando o céu. Vou vir aqui agora com o modo saturation, vou deixar a cor bem saturada, talvez um pouco mais para o lado do laranja. Então vou vir aqui no modo color, vou mudar um pouco. Modo screen de novo. Acho que ficou muito saturado. O que eu faço? Pego a cor lá, diminuo a saturação dela aqui, no plugin aqui, no ciclo cromático. Venho no modo saturation e vou diminuindo um pouco a saturação. Então no curso online, no curso completo, a gente estuda as possibilidades de uso desses modos de pincel e modos de camada que eu estou usando aqui. Então acho que aqui está interessante por enquanto, né? A gente já fez essa silhueta e tal. Dá para perceber na referência que mesmo nessa linha de cadeias aqui de montanha lá do horizonte ainda tem uns picos aqui, por exemplo, que é algo que está mais atrás ainda. Então vou simular algo, pode ser esse aqui, ó. Vou dar uma clareada nele, levando ele ali mais para o lado do tom do céu. Então um pouquinho mais para o lado do amarelado, meio esverdeado, que é para passar essa aparência de que ele está mais longe. Se eu tivesse azul, ficaria um pouquinho mais azulado. Beleza. Então aqui está interessante, já gostei. Vou fazer o seguinte, vou juntar na camada de baixo e salvar aqui o arquivo, que é para garantir, né? Pronto. Salvei. Agora eu vou criar uma camada nova. Deixa eu ativar de novo aqui a camada que eu tinha feito de esboço, só para eu ter aqui como guia. Eu acho que agora ela nem vai ser muito útil mais, porque tô vendo aqui o esboço ficou bem bagunçadão mesmo. Foi só para ter essa ideia inicial da composição, de que altura que ia começar e terminar essas montanhas. Então deixa eu desmarcar isso aqui. Vou vir aqui com a segunda fileira ali, fazendo lá a segunda fileira da cadeia de montanhas. Eu fiz ali, agora eu vou vir aqui com um zoom e vou fazendo um laço, criando essa textura aqui, né, dos picos aqui mais detalhado. E
E dá para perceber ali que tem dois níveis de montanhas ali, ó. Tem um tom um pouquinho mais claro ainda, quase que rente aqui a essa linha aqui. Então aqui nessa camada que eu criei, deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse tom que eu já achei. Um modo melhor de achar as cores aqui, sem usar lá o conta-gotas na fotografia, é sempre que a gente já conseguir uma cor próxima aqui na referência, a gente pegar daqui ao invés de pegar do zero lá. Por exemplo, eu quero um tom mais escuro aqui, então eu pego aqui, né, na cor que eu já achei, eu sei que é um pouco mais escuro, uma cor um pouco mais fria que ela. Então vem aqui, eu dou uma esfriada na cor, jogo para o lado vermelho, dou uma escurecida, diminuo um pouco a saturação. Vim aqui com o pincel no modo normal. Aliás, vim aqui no balde de tinta mesmo. Ó, achei esse tom aqui. Aí aqui eu vou mexendo até eu achar algo mais próximo do que eu quero. O que eu quero é aquela montanha que está surgindo ali atrás só agora. Então é um tom bem parecido com esse que está já ali na montanha. Só é um pouco mais escuro. Então, pera aí, deixa eu voltar atrás aqui, pegar só um tom um pouco mais escuro do que aquele lá. Bem mais de leve. Aqui. Aí agora eu vou vir recortando aqui de novo, ó, desse lado esquerdo, dá para perceber que é onde que essa montanha vai surgir. Então eu vou tirando a seleção aqui de onde que eu quero que seja essa cadeia de montanha que está ali atrás. E agora esse aqui já vai ser um tom um pouco mais escuro. Posso vir até com lápis aqui, ao invés de usar pincel, que eu já acho o tom aqui direto. Então vamos lá, escureço, deixo a cor um pouco mais fria. Ó, aqui foi demais. Deixa eu voltar um pouco. Menos saturação. Opa, tirei saturação demais. É assim, experimentando mesmo, até chegar no tom mais próximo ali, ó. Talvez um pouco mais pro lado do laranja. Beleza. Aí no caso dá para perceber que a luz refletida aqui no chão, imagino eu, vai deixar mais claro a parte de baixo do que a parte de cima da montanha, né? Então vou pegar até mesmo aquele tom que eu já tinha achado lá atrás, eu vou passar ele aqui embaixo. Do lado direito aqui também fica mais claro. Passar de leve aqui com o pincel, que tem esse controle da pressão da caneta, né? O controle da opacidade. Então essa parte de baixo aqui vai ficar mais clara e a parte de cima mais escura. Beleza. Desmarco aqui. Deixa eu ver como que ficou. Não, volto, Ctrl Z. Deixar a parte de cima um pouco mais escura. Usar o Multiply e passar bem de leve para não ficar muito escuro. Multiply usando a cor que já estava ali. Se usar o preto já foge totalmente dessa paleta que eu estou usando aqui. Beleza. Junto na camada de novo ali. Podia estar deixando isso tudo separado, mas eu prefiro juntar, que eu não gosto muito de ficar com muita camada. Daqui a pouco eu já estou misturando tudo. Ó, vou fazer aqui uma outra cadeia de montanhas com um tom um pouco mais escuro, que tem só desse lado esquerdo aqui. Ela começa aqui, né, onde que tem aquelas nuvens. Então já vou deixar até aqui na mesma camada. Vem aqui com um tom mais escuro, uma cor mais fria, já mais ali pro lado do roxo. Opa, exagerei, deixa eu pegar aqui. Ah, é porque está no Multiply. Então, outra coisa aqui que eu analisei, que eu posso usar isso quando eu for fazer uma ilustração, é que, por exemplo, deu para perceber que a parte de baixo, né, dessas montanhas, quando ela está muito no horizonte e tem um pôr do sol, a parte de baixo fica mais clara do que a parte de cima. Então a gente consegue perceber e marcar melhor esse volume aqui, né, separar os planos das montanhas. É interessante ir analisando essas coisas enquanto eu fazendo esses exercícios. Beleza, então aqui já tenho mais um nível de montanha. Agora o que tem? Tem aqui essas nuvens, né? E logo na frente tem essas árvores, que está num tom totalmente escuro aqui, né?
Então agora nessas nuvens eu vou criar uma camada nova, que é para testar também, né? Vou procurar aqui um pincel que eu tenho que pode fazer alguma textura próxima daquela. Ó, deixa eu abrir que eu tenho uma outra lista de pincel. Aliás, não vai dar trabalho. Deixa eu usar esse retangular aqui mesmo. Pegar aqui um tom. Ó, pego esse aqui. Pego um azul, que dá para perceber que tem algo meio azulado ali nessas nuvens aqui, que talvez seja um reflexo do céu. Um azul assim bem cinza mesmo, com pouca saturação. Eu vou passar de leve aqui. E aí eu pego essa cor resultado aqui. Que se eu colocasse o azul direto ia ficar muito azulado, né? Ia fugir da paleta aqui. Então vou dar umas pinceladas aqui. Com esse pincel. Que é o tom mais frio ali. Aí eu pego aqui aquele laranja lá da frente, ó. Venho aqui com o pincel no modo screen. Talvez o screen não vai... não, faço no screen, depois eu uso ali o color saturation para dar uma mudada. Não, vai ficar muito claro. Então vou vir aqui com laranja. É negócio aí testando assim. Esses modos de camada a gente dá para ter uma ideia de como que cada um funciona, mas depende também da cor que a gente está usando, né? Então vou criando aqui usando o modo screen, mas usando um laranja, né? Bem saturado. Vou criando aqui mais ou menos essa textura da nuvem. Depois eu vou vir aqui com o Blender. Depois quem tiver interesse, dá uma olhada lá no site rainerpetercursos.com.br, que tem um vídeo gratuito também que eu fiz explicando como configurar por Smudge ali, que é uma ferramenta bem quase que inútil assim, por padrão para pintura, né, no Photoshop. Eu mostro como configurar ela para ela funcionar melhor que como um Blender no Photoshop. Ó, dou um suavizado aqui, volto para o pincel, pegar aqui esse tom, dar uma clareada nele, fazer alguns volumes que tem ali da nuvem, sem que é uma luz que está pegando aqui do céu mesmo, sem interferência dessa luz alaranjada do sol, né? Usar o Blender aqui para dar uma suavizada aqui para as bordas, beleza. E agora eu vou vir, então funcionou aqui a nuvem junto na camada de baixo de novo. Crio uma camada nova, que é onde que eu vou vir aqui com essas árvores. Aí nesse caso dessas árvores aqui, a gente tem várias possibilidades. Poderia, por exemplo, usar um pincel já pronto com árvores, né? Formato de árvores que viria só com carimbo, assim e tal. Mas eu acho que como é um estudo, nesse caso eu não sei se funcionaria muito bem. Então a gente vai tentar meio que simular mesmo, fazer a pintura aqui dessas árvores. Então vou fazer uma linha aqui com laço, marcando mais ou menos por onde que vai caminhar nessas árvores. Por aqui assim, e aqui sobe. Vou vir aqui com um tom bem escuro. Não vou usar o preto, vou usar um roxo aqui bem escuro, deixa eu ver. Deixa eu dar uma escurecida ainda mais. Se bem que agora já está quase preto, né? Na referência ali está quase preto mesmo. Eu não gosto de usar a cor totalmente preta na pintura, que às vezes a gente perde um pouco o controle da iluminação ali quando usa uma cor assim. Ó, então deixa eu chegar aqui para o lado dessa referência, dar um pouco de zoom aqui nas árvores. A gente no curso de pintura digital tem uma aula que a gente foca só em estudo de cenário, né? Então a gente pinta nuvem, pinta pedras assim, né? Pinta folhagens. E aí tem algo mais próximo do que a gente vai fazer aqui agora nessas árvores. Ó, venho aqui com o pincel no modo normal. É um pincel retangular, que é o mesmo que eu usei ali nas nuvens, ó, ele tem uma textura. Então agora eu vou só sugerir aqui, ó, mais ou menos essas árvores. Depois eu vou vir detalhando isso mais. Perceber que o formato das árvores muda um pouco. Tem algumas que dá para perceber claramente que é pinheiro, outras já talvez nem tanto, ou então são vários pinheiros alinhados e aí fica com a aparência de uma massa maior, né? Então é importante variar isso. Aí é outra coisa que a gente vai observando na fotografia e serve para quando for fazer uma ilustração para valer, que é
Não deixar tudo muito igualzinho, né? Dá para perceber na fotografia que a coisa varia bastante. Aí, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui no canto. E vou vir com a borracha, fazendo umas marcações aqui, ó, e apagando algumas áreas. Já vai passar um pouco a impressão das árvores, né? Fazendo umas falhas assim. Então, ó lá como vai ficando. Eu acho que para esse exercício, né, para essa imagem, essa quantidade de detalhes aqui nessas árvores já está bom o suficiente. Já dá para entender que a gente não pode deixar tudo muito certinho. E quando a gente usa esses pincéis prontos de texturas de árvores, de mato e tal, tem esse problema de que a gente não tem controle sobre o que vai sair ali. Então funciona bem quando você está, sei lá, tá trabalhando, fazendo matte paint, né, algum trabalho de concept art, você tem que definir ali rápido uma iluminação, um cenário para algo que vai ser finalizado em outra mídia, sei lá, feito num jogo, num filme. E aí esses pincéis eles ajudam, né? Porque você consegue um resultado ali muito rápido e não tem problema de ser como se fosse um carimbo ali de fotografia, né? Mas dependendo do estilo de pintura, não funciona, né? A gente tem que entender como que funciona mesmo essa textura e tal e tentar reproduzir. Pode usar esses pincéis durante o processo, mas evitar ao máximo de deixar claro ali que tem aqueles pincéis ali, aquelas marcações, tudo muito igualzinho no resultado final, né? Então, fazendo esses estudos com a fotografia, a gente já entende, ó, se eu fosse usar um pincel aqui de carimbo de árvore, eu teria que vir mudando depois. Então, eu já não sei até que ponto que vale a pena o trabalho. E às vezes só de sugerir um pouco, né, como uma imagem pequena, só de sugerir essa textura das árvores aqui, não deixar tudo muito igual, já funciona, né? Como a gente já vê a imagem, já entende ali como árvore e tal. Então não precisaria de usar o carimbinho ali. Olha lá como vai ficando. Deixa eu ver de novo aqui a fotografia inteira e meu exercício. Dá pra perceber que eu tinha feito esse estudo aqui no começo, mas acabou que eu fui jogando tudo bem para baixo, né? Ficou só uma faixinha aqui embaixo de árvore. Mas não tem problema, né? Não precisa ficar idêntico à foto, igual eu falei. O importante é a gente estudar, né, essa iluminação. Eu vou dar uma escurecida aqui, que realmente precisa ficar mais escuro para dar esse contraste. Aqui, ó, dá para perceber na fotografia que do lado direito fica essa montanha que eu fiz aqui, que lá ela é bem menor do que o que eu fiz, ela também sofre mais interferência dessa iluminação laranja. Então vou vir aqui, vou pegar esse laranja. Nesse caso aqui eu vou criar uma camada nova também para garantir que eu não vou fazer besteira. Aliás, eu já fiz vários exemplos de criar camada nova. Vou fazer diferente. Vou duplicar essa camada e vou pintar. Qualquer coisa eu tenho salvo ali embaixo. É uma outra possibilidade. Então no Photoshop a gente tem várias possibilidades de chegar no resultado parecido, né? Nos cursos eu tento mostrar ali o resultado, o caminho que eu acho mais rápido, né, e melhor para chegar nesses resultados. Mas cada pessoa tem um caminho diferente durante esse processo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, está ficando muito amarelado. Acho que eu tenho que usar um tom um pouco mais frio, né? Vou dar um laranja aqui, mais próximo do vermelho. Porque eu estou usando o pincel no modo screen, ele clareia muito. Bem, acho que é isso, né?
Então esse aqui, igual eu falei no começo, eu escolhi essa imagem porque ela é bem simples e dá pra gente mostrar mais rápido, aí deu meia hora de vídeo, mostrar como que funciona essa técnica aqui, usando o laço, usando o pincel, como que a gente imagina essa iluminação, como que a gente analisa essa fotografia, para aprender mesmo de fato ali sobre a iluminação e textura, para quando for fazer uma ilustração que tem algo parecido, a gente já lembrar disso de uma forma mais automática, não ter que ficar recorrendo muito às referências ali de fato durante o processo, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Igual eu falei no começo, vão no site rainerpetrocursos.com.br para ter acesso a mais vídeos gratuitos como esse e também para conhecer como que funcionam os cursos online, né? Que ali, além de vocês assistirem às aulas, que são bem maiores do que esses vídeos gratuitos, bem mais aprofundado, né, o conteúdo, a gente também tem a correção, né, por videoconferência, conversa e tal. Eu vou corrigindo seu exercício enquanto você vai assistindo e a gente conversa também durante esse processo, né, tudo mais. Bem, é isso aí então. Até a próxima. Valeu.